Graça e paz, amém? Glória a Deus. O que nos dá força é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Eu queria que você abrisse o seu coração para receber a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A salvação é instantânea, mas a libertação é processual. Quando nós falamos de libertação, a primeira coisa que as pessoas pensam é numa manifestação de demônio. Isso também é libertação. Mas tem uma libertação que não há manifestação, é quando sofismas e fortalezas são quebradas da nossa mente. A palavra de Deus tem o poder de quebrar as fortalezas, de anular as mentiras que a nossa criação, que os traumas, que a religião, que o complexo de inferioridade estabeleceu na nossa vida. Queridos, nós estamos chegando na verdade nós viajamos quarta-feira passada, fomos para Barretos, um tempo de discipulado em Barretos com o pastor Eric e a pastora Débora. Quinta-feira eu preguei em Barretos. Na sexta-feira nós fomos para Guaíra, ministramos em Guaíra sexta e sábado. Domingo à tarde nós fomos para São José do Rio Preto. Eu preguei em São José do Rio Preto domingo, segunda e terça. Cheguei em casa hoje, amanhã eu prego em Goiânia. Eu já estou cansado. Eu vou pregar até domingo, irmãos. Eu comecei a pregar quinta-feira passada. As pessoas falaram, você não foi passear? Eu falei, então, para mim passear eu tenho que ficar escondido num lugar. Mas o que Deus fez em Rio Preto, irmãos, eu nunca estive no meio de um avivamento, eu só li. Mas esses 3 dias na igreja do pastor Ademir e da Karina, ontem na última noite, enquanto a gente pregava, pessoas começaram a gritar no meio da mensagem. No meio da mensagem elas se levantavam e vinham à frente se prostrar. A glória de Deus tomou o lugar. Os músicos estavam embriagados da glória de Deus. Glória a Deus. A presença de Deus não vem quando você chama, ela se manifesta quando você reconhece. Quando você chama, é porque você não crê que ela está aqui. Quando você reconhece, ela se manifesta. Ela não virá, ela já veio. Tem coisas que nós temos buscado em Deus, que está em nós e não nele. E o reconhecimento traz a manifestação. Queridos, quando eu tenho dito isso daqui por milhares de vezes, quando o diabo não consegue nos escravizar no pecado, ele nos escraviza no engano, ou tentará nos escravizar no engano. Você pensar de si mesmo além do que convém não é bíblico, é maligno. Mas não é pecado você pensar como convém. Deixa eu repetir isso. Você pensar de si mesmo além do que convém é maligno. Mas você não pensar como convém é mediocridade. Pastor, como que eu tenho que pensar acerca de mim? É só você ver como Deus pensa acerca de você. Amém? Você e eu, nós não deveríamos aceitar nada que não condiga com a palavra. Deus diz que você é doente. Ele diz que você é doente. Então diga que você é curado. Se veja através dele. Escute, momento algum da sua vida se veja fora de Cristo. Porque fora de Cristo você é maldito, você é doente, você é condenado. Mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Veja que trocadilho, queridos. Jesus está dizendo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Queridos, a gente vai já terminar de ler o versículo. Você não acha que se eu estou com o Alex está comigo? Hã? Se eu estiver com o Robson não está comigo? Parece que a luz da palavra não. Ele falou: olha, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Presta atenção. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Às vezes nós não entendemos qual é a dimensão do cristianismo. O que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é poder de Deus. Diga comigo: o cristianismo é poder de Deus. Diga: e não há nada que Ele não transforme. Não fale isso para os outros, fale para você. Não há nada na minha vida que Ele não transforme. Não há circunstância que Ele não mude. Eu não estou falando que não há guerras, que não há adversidades, porque é bíblico. Mas nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. O cristianismo, queridos, não se resume no lugar em Deus que nós alcançamos. Quando Jesus morreu, Ele nos concedeu uma reconciliação. Quando Ele morreu e ressuscitou, porque na morte Ele se tornou como eu e como você. Na morte Ele se tornou como você, pecador. Na morte Ele se tornou como você, enfermo, maldito. Quem morresse na cruz era maldito. Tudo que você era, Ele se tornou na morte. Você morreu junto com Ele. Nós morremos junto com Ele. Então na morte Ele se tornou como nós éramos. E na ressurreição nós nos tornamos como Ele é. Você não deveria esquecer disso nunca mais. A partir daí nós encontramos um lugar em Deus. Como diz Efésios capítulo 1 versículo 3, que vocês estão cansados de ouvir: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós estamos assentados, Efésios capítulo 2 versículo 5, nós estamos sentados com Ele, assentados com Ele na região celestial. Então, a princípio nós conhecemos o lugar que nós temos em Deus. Ainda que eu falo que conhecemos, mas isso é bem distante, né? O lugar que nós temos em Deus, uma condição que nós temos em Deus. Mas nessa noite eu quero falar um pouco mais do que a condição que nós temos nele. Por que eu li esse versículo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele quer que você esteja nele e Ele quer estar em você. Ou seja, uma coisa é estar nele, querido. Uma coisa é você ter uma condição nele, outra coisa é Ele ter uma condição em você. Tem pessoas que têm a condição em Deus através de Jesus, mas Deus não tem uma condição nele. Quando Jesus morreu, Ele não morreu apenas para te levar para o céu. Porque se esse fosse o propósito final, assim que você o aceitasse, Ele te levava. Sim ou não? Mas quando Ele morreu, Ele te deu um lugar no céu e quis um lugar em você na terra. Jesus não só nos deu uma condição no céu, e é como eu sempre digo: sem Ele nós não vamos para lá, e sem nós Ele não vem para cá. Em Atos capítulo 2, Deus voltou a morar na terra através de mim e de você. Através do Espírito Santo, o Senhor veio morar. Deus, quando a gente fala Emanuel, Deus conosco. Quando a gente não entende isso, queridos, Deus não pode ser Deus na terra.
Esses dias que nós estávamos em São José do Rio Preto, um rapaz, casal precioso, tem um filhinho que tem um problema de saúde, cadeira de roda, faltou oxigênio no cérebro dele, eu não me lembro bem da história dele. O nome desse menino chama Ezequiel. E o Ezequiel, de vez em quando, ele começa a vomitar. E todas as vezes que isso acontece, tem que levar ele para o médico, porque ele não para. E aí tem que aplicar injeção, soro, e ele fica todas as vezes. E numa dessas noites, eu acho que foi na segunda noite, o casal estava e o Ezequiel estava. Ou melhor, o Ezequiel não estava, só estavam os pais. Acho que o Ezequiel ficou com a mãe de algum deles, não me lembro. Quando o pai chegou em casa, feliz de um culto que tinha ouvido sobre a nossa condição em Cristo, o menino começou a vomitar. A esposa já tinha trocado de roupa para dormir, e ela falou: não é possível que depois de um culto tão tremendo quanto a gente ouviu, eu vou ter que levar meu filho para o médico e ver ele todo furado novamente. E o pai falou: peraí, nós acabamos de vir de um culto maravilhoso, você não vai trocar de roupa não, nós vamos orar por ele agora. Aí a mãe do menino disse: mas você está com fé para tudo isso? Ele falou: foi o que nós ouvimos agora. Ele falou para mim: pastor, ele me procurou depois do culto, nunca desde quando ele nasceu que ele começou a vomitar, sempre nós temos que levar ele para o hospital. Mas eu lembrei da palavra que o senhor falou e eu orei por ele. Ele falou: pastor, meu filho amanheceu melhor hoje do que antes dele começar a vomitar. Por que eu estou falando isso? Porque quando você entende, quando você vive um evangelho além das quatro paredes, porque a ideia não é você ter um culto bom, a ideia é você ter um culto que transforme o seu entendimento. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é simplesmente um momento, é uma transformação. Sobre quem? Sobre você, sobre eu, sobre nós. Não é sobre apóstolo, não é sobre profeta, é sobre os filhos. Não é sobre títulos, é sobre condição. O título tem o seu lugar, mas esse não é o assunto da noite. Se você permanece nele, ele permanece em você. Através dele você tem uma condição lá. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. A salvação é o maior de todos os milagres, diga amém. Mas ela é o início, ela é o começo. A salvação é o começo. Tem pessoas que estão salvas na igreja há 20 anos e elas estão salvas, irmão. Jesus voltar agora, se elas morrerem, elas estão salvas. Mas Jesus nunca encontrou uma condição nelas. Jesus nunca pôde ser Deus através da vida delas. Pastor, como é que ele não pode ser Deus na minha vida se eu o aceitei? Queridos, quando você aceita Jesus, se essa, eu não gosto nem muito dessa palavra, mas assim, eu prefiro quando a gente reconhece a obra do Calvário, né? Parece que aceitei ele, é esquisito, mas não está errado não, irmãos. Enfim, quando a gente reconhece a obra redentora do Calvário, preste atenção nisso. Ele nos deu uma condição, mas ele também quis uma condição em nós. A linha de raciocínio é quando a pessoa vem à frente, a gente diz: eu, fulano, recebo Jesus como? E essas duas palavras mudam tudo. Só que a gente fala, mas não sabe o que significa. A gente reconhece ele como Senhor e depois como Salvador. Significa que agora ele é dono da sua vida. Significa que agora ele pode fazer o que ele quiser. Duas condições: Senhor, ele em você, e Salvador, você nele. Senhor, ele sobre mim; Salvador, eu nele. Que a minha salvação está nele e o senhorio dele está sobre mim, ou deve estar sobre mim.
questão não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. O que vai fazer a diferença não é o quanto eu tenho dele, porque o quanto eu tenho dele fala do que ele fez por mim. E isso pode acontecer sem outra coisa. Eu tenho muito de Deus, e você pode viver os milagres, você pode viver tudo, mas eu quero saber o quanto Deus tem de você. O quanto que Deus tem de mim, dá o direito dele fazer comigo o que ele quiser. Abra em Lucas capítulo 10. Jesus não está te esperando no céu. Jesus quer te levar pela terra. Parece que um dia Jesus veio aqui, abre Lucas 10. Parece que um dia Jesus veio aqui, passou 33 anos e meio, viu a desgraça que o povo estava vivendo e falou: não tem mais jeito dessa desgraça aqui não. Fica aí, gente, aguenta firme, não desanima não. Eu vou lá preparar projeto, minha casa, minha vida, e assim que estiver pronto eu volto para buscar você. E a partir desse entendimento a igreja falou: fica com a mala pronta, deixa essa coisa do capeta lá para fora, porque são tudo do cão aquilo que está lá fora. Parece que a cruz virou uma obra privada. Jesus falou: quem beber da água que eu lhe der, além de saciar a sua sede, vai tornar uma fonte a jorrar. Primeiro Jesus mata a tua sede, depois ele usa você para matar a sede dos outros. Se ele quisesse só matar a sua sede, ele diria assim: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Isso terminava em nós, e a gente estava aqui do mesmo jeito hoje. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A gente estava aqui do mesmo jeito, não estava? Mas ele disse: não é só isso. Além de nunca mais ter sede, no seu interior se tornará uma fonte a jorrar. Para onde, Alex? Para a vida eterna. Significa o quê? Que quem chegar perto de mim e beber de mim está salvo. Por quê, pastor? Isso não é heresia não. Romanos 8, se eu não me engano, diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar as pessoas com Deus. Nós estamos aqui para reconectar o homem a Deus, através da pessoa do Espírito Santo em nós. Mas o evangélico antropológico, isso não é de passar no cabelo. O evangelho onde o homem é o centro, o evangelho é Cristo. Dele, por ele e para ele seja todas as coisas. Não glória ao homem, você honra homens, mas adora Jesus. Uma das guerras que eu já tive muitas vezes aqui, é porque no meu aniversário eu não deixo ninguém parar um culto para fazer alguma coisa para mim. Eu não sou digno de parar um culto que é Ele, para focar alguma coisa em mim. Esse é um ponto. O segundo ponto é que você pode estar fazendo aniversário no mesmo dia que eu, e ninguém vai te chamar aqui na frente para te honrar. Eu sei que eu sou um líder e as pessoas têm uma honra diferente, mas eu não quero ser melhor do que ninguém. Pastor é uma autoridade, uma responsabilidade, não uma condição melhor do que os outros. Amém? Ser um pastor, ter um encargo. Ser um apóstolo, um profeta, é ter um encargo, mas não te faz melhor do que ninguém. O culto é para Ele. Nós não estamos cantando música, queridos. É isso, quando eu falo de música é isso. Meu amado, você está entendendo? Morreu, sangue, é isso. Esse é um culto cristocêntrico, onde Ele está no centro. Quem me viu passar na prova não me ajudou.
Quando me ver na bênção vai se arrepender. Irmãos, isso não é culto de adoração a Deus, isso é culto de vingança. Remove a minha pedra. Ele falou, não removo, não, nem de Lázaro eu removi. Pedi para alguém remover. Adore a Jesus, diga quem Ele é. Diga quem Ele é. Tu és a minha cura, Tu és a minha paz, Tu és o meu pão de cada dia, Tu és o meu deitar e o meu levantar. Tudo que eu sou em Ti, Jesus. Culto voltado à alma me faz sentir melhor, me faz sentir bem, mas não me transforma. Mas um culto voltado a Cristo transforma minha vida. Lucas capítulo 10, quantos acharam? Esse texto fala de nós, amém? Fala da missão dos 70. Hoje não é a missão dos 70, é a missão da igreja. Queridos, olhe para mim. Enquanto a gente não reconhece Cristo em nós, nós sempre encontramos Cristo na igreja. Deixa eu repetir isso aí. Enquanto a gente não reconhece Cristo em nós, nós sempre vamos para a igreja buscar Deus. Nós vamos para a igreja, irmãos, ter comunhão e em família adorar o Senhor. Mas eu não encontro Ele aqui, irmão. Aliás, o dia que eu o aceitei, Ele veio morar em mim e em você. E Ele está comigo. E eu estou com Ele. Ele está. Eu estou aonde Ele está. E Ele está aonde eu estou. Nós somos inseparáveis. E Ele me disse: filho, se tiver água pela frente eu vou te livrar. Foi isso que Ele disse? Não. Eu não vou te livrar não, mas ela não vai te afogar. Significa que Ele nem sempre livra, irmão, mas Ele sempre guarda. Se passar pelo fogo, eu vou apagar o fogo. Não, o fogo não vai te queimar. O que me faz entender que eu posso passar por um naufrágio, ou eu posso passar por uma fornalha. Ele não livrou Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha. Ele falou: olha, eu tenho que cumprir minha palavra. Eu não livrei vocês de entrar aí, mas eu entrei aí com vocês. A questão não é o que eu estou passando, a questão é quem está comigo naquilo que eu estou passando. A questão não é o que você está passando, é quem está com você nisso. Está entendendo? Você tem certeza que Ele está com você? Então você pode erguer suas mãos e dizer: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu posso crer, porque Ele vive, temor não há. Você não tem o que temer, irmão. Diga comigo: não há o que temer. O amor lança fora todo medo. Desfrute do amor de Deus e nunca mais você vai ter medo na sua vida. Me ama, Ele está comigo. Quando eu passo pela tempestade, Ele está comigo. Quando eu passo pelo fogo, Jesus, eu te reconheço aqui neste lugar. Eu te reconheço nessa situação que eu estou passando. Tu és o socorro bem presente na angústia. Salmos 46 diz isso. Senhor, vem me socorrer. Ele está em você. Sabe, pastor, tem dia que eu não sinto. Ele nunca disse que estaria quando você sentisse. Ele deu a palavra dele que estaria. E a palavra dele é maior do que a sua alma. A palavra dele é mais poderosa do que as suas emoções. Queridos, olhe para mim.
Nós temos um juiz muito conhecido no Brasil hoje, não tem? Um homem chamado Sérgio Moro. Suponhamos que hoje o Sérgio Moro acordou, e ele acordou extremamente gripado, com febre, nariz correndo, aquele negócio de gripe. Mas ele tem algo muito sério para resolver lá no fórum. Ele tem que sentenciar. Ele vai para o fórum, nariz escorrendo, gripado, dor de cabeça, corpo doendo. Ele chegou lá no fórum, decretou a sentença. Valeu? Valeu a sentença dele? Não. Ah, valeu? Mas ele não está doente? Ele não está sentindo dor? Marcos, o que ele está sentindo não tira a autoridade dele. O que você está sentindo não tira a autoridade de você. O problema é que a gente se torna o nosso sentimento e esquece de quem nós somos na palavra. O que você está sentindo não tira a sua autoridade. O problema é que quando nós entramos numa circunstância, nós nos tornamos aquilo que estamos sentindo e esquecemos de fato do que nós somos. Esse é o problema da igreja. Nós somos o que Ele diz que nós somos, porém os nossos sentimentos, as nossas emoções se tornou mais verdade do que a palavra de Deus. Isso daqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Agora nós vamos ler Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para... Olha para mim. Jesus está falando, fala o seguinte: vocês diminuíram o meu trabalho, vocês vão na minha frente, depois eu vou. Uau! Vocês vão me representar. O que você acha disso? Jesus está voltando, irmão. Mas ele falou, vai vocês na minha frente, prepara tudo para mim. Você acha que ele te mandou sem nada? Você acha que ele te mandou inferior ao diabo? Não tem por que ele mandar. Vamos continuar o texto. 2. E lhes fez a seguinte advertência. 2 pontos, peraí. Ele vai dar advertência agora, presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Quem é o Senhor da seara? Quem? Ele. É para pedir para quem? Trabalhadores. Então essa é uma oração que a gente vai fazer a vida inteira. Isso a gente pede para ele. Porque ele falou, quando você precisar de trabalhador, porque a seara é muito grande, peça trabalhadores. Então a gente tem que orar constantemente. Senhor, dai-nos pastores, dai-nos ministros, dai-nos apóstolos, dai-nos profeta, dai-nos mestre, dai-nos missionário. Essa é uma oração que a gente tem que pedir. Trabalhadores. Essa oração não tem ponto final, irmãos. A gente tem que orar ela a vida inteira. 3. Ide. Presta atenção. Tem um ponto de exclamação aí, não? Tem ou não? O meu tem. Ide. Exclamação. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Não se distraia e nem se preocupe com aquilo que você vai precisar. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Porque a paz tem que fluir de você. A paz tem que fluir de mim. Se a igreja não encontrar paz em Jesus, o mundo nunca vai encontrar. Jesus disse, digo-vos essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições. Você não encontra paz no mundo. A
paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa, e a paz é Jesus. Se houver ali um filho da paz, verso 6, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa. Presta atenção. Quando entrardes numa cidade, ali vos recebei, comei do que vos for oferecido, curai. Diga comigo, curai. Curai os enfermos. Diga comigo, curai os enfermos que naquela cidade houver. Diga, eu fui designado para curar os enfermos que eu encontrar. Aqui está escrito, orai pelos enfermos. Tem alguma Bíblia que está escrito aí, orai pelos enfermos? Não acho que está errado isso? É para orar ou para curar? Está escrito aqui, olha, você entra na cidade, quando você encontrar um enfermo, você diz assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aleluia. Se for da tua vontade, Senhor, nesse momento, aleluia, liberta. Porque a cura não é uma questão de oração, é uma questão de autoridade. Posso te falar uma coisa? Você falar que pode, eu falo. Antes do homem pecar e o seu espírito morrer, ele tinha doença. O homem só passou a ser doente quando? Depois que ele pecou e ele morreu e foi separado de Deus. Deixa eu te perguntar agora dentro disso, a doença é algo físico ou espiritual? Gente, a doença não é algo físico, a doença é espiritual, porque a enfermidade só atingiu o corpo com a morte do espírito. Amém? Pastor, mas afetou o meu corpo, mas veio de uma forma espiritual. Diga comigo, toda doença é problema espiritual. Segura a caneta, Marcinha, tenha cuidado. Dor de cabeça, pastor? Depende se Adão tinha dor de cabeça antes. Eu sei que é pesado a gente falar algumas coisas, irmão, mas chega de leitinho, a gente precisa falar a verdade, irmão. Havia doença antes do homem ter problema espiritual. Então toda doença é um problema espiritual. Só uma pergunta: Jesus melhorou a sua condição espiritual? Ou ele reestabeleceu? Você tem certeza disso, irmão? Você tem algum problema espiritual? Tem? Não, eu estou falando através do que Jesus fez. Deixa eu corrigir. Era para você ter algum problema espiritual? É algo espiritual e eu estou em Cristo, Cristo está em mim, como diz 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu estou nele, Ele está em mim. O coração alegre, mas errou. Está falando desse coração que bate ou está falando de um espírito? Se um coração alegre formoseia um rosto, um espírito curado reflete onde? O espírito curado reflete aonde?
olhe para mim. O que está fora, a partir daqui, porque a alma já é fora. Interior, exterior e mais exterior. Ok? Espírito, alma e corpo. O que está aqui tem que afetar aqui e refletir aqui. O que está aqui tem que mudar aqui e refletir aqui. O que está no meu espírito tem que transformar a minha alma e ordenar, se posicionar sobre o meu corpo, porque o meu corpo anda conforme a minha alma. O problema, queridos, é que ficou normal. É normal. Eu não estou falando que é pecado tomar remédio, não, irmão. Cada um anda na fé que tem. Eu só estou te falando, eu não estou falando que você não pode tomar remédio, não estou falando nada disso. Eu só estou falando o problema. Qual é o problema? Qual é a solução? Agora, o que você vai fazer é problema seu. Se a doença é algo espiritual, pastor, e Jesus resolveu meu problema espiritual, e aí? E aí? E aí, irmão? A doença é ilegal na sua vida. Diga: qualquer doença, por menor que seja, ou por pior que seja, ela é ilegal em mim. Pastor, mas essa não é a condição que a gente tem em Deus. E quando a gente vai orar por um ímpio que não tem Jesus, ele não tem essa condição. Ele não tem essa condição. Mas Jesus curava aqueles que não tinham se rendido a Ele. O diabo só tem legalidade sobre um lugar enquanto a autoridade verdadeira não chega. O diabo só pode permanecer num lugar onde uma autoridade real não chegou. O que ele falou quando você entrar numa casa? Diga: paz. Porque quando você chega, a paz tem que tomar aquele lugar. Você não pode chegar da igreja, quando abrir a boca o inferno virar na tua casa, irmão. Você não sabe de onde você veio então. Bom, eu estou falando de um evangelho simples, real e verdadeiro. Eu não estou dizendo para você: ó, se eu derramar essa água sobre você, você vai ser curado. Se você comprar isso daqui, você vai ser curado. Mentira. Ainda que você pode colocar fé nisso aqui e ser curado. Pastor, o lenço de Paulo curava. Eu sei, irmão. Eu acredito que isso pode acontecer. Eu só não acredito que isso seja doutrina. A fé está ligada numa pessoa, está ligada em Jesus de Nazaré. A fé não tem bugiganga. A fé não tem amuleto. Você está entendendo isso? A fé é nele. Vamos terminar. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai: a vós outros está próximo o reino de Deus. Por que Jesus, querido, está mandando eles mudarem situações, chegarem em territórios e mudar lugar? O evangelho tem que entrar em nós, tem que sair de nós. A vida dele tem que entrar em nós e tem que sair de nós, tem que passar por nós. Você e eu, nós não podemos abrir mão daquilo que nós somos segundo a palavra. Eu falei uma frase para a pastora de Deus quase agora, eu vou falar para vocês. Quando uma igreja chega numa cidade ou num bairro, vidas são alcançadas. Quando uma igreja chega no lugar, vidas são alcançadas. Mas quando o reino chega, a cidade é transformada.
O Senhor está dizendo que nem todo lugar que tem uma igreja tem um reino. É isso mesmo. Às vezes a igreja trouxe salvação, mas ela não mudou o território. A ideia é salvar todos? Sim. Sim, todos. Mas a ideia é que quando ela chega no bairro, ela seja treinada e ela vá para as ruas. Ela vá pelas vielas, pelas calçadas, alcançando o paralítico, o cego, o coxo, o órfão, a viúva, o drogado. De graça recebei e de graça dai. O que eu quero dizer, queridos, nessa noite é que nós temos o que o mundo precisa. Ele colocou em nós a vida, o poder, a autoridade. Ele entregou a você e disse: está com você. Qual é a dimensão, pastor de Deus? Isso é muito relativo. Que tanto você crê nele? E o crer não é só no falar, ainda que quem crê, o coração fala com a boca. Isso é verdadeiro, diz Romanos. Mas o crer está ligado à ação. E se eu quero caminhar no sobrenatural, eu não posso ter medo de afundar. Se eu quero viver no sobrenatural, eu não posso ter medo do paralítico não levantar. Faça de tudo que você encontrar pela frente, de qualquer problema, de qualquer enfermo, um treinamento, até que você chegue no lugar de manifestação. Só que a Bíblia não mandou você orar pelos enfermos. Ela mandou você ordenar. Eu estava ministrando com um rapaz em Caldas Novas. Acho que eu cheguei a falar dele aqui, Jânio César. Esse rapaz estava fazendo culto numa praça, irmãos. Na frente da praça tinha uma avenida com farol. Esse rapaz começou a orar: eu ordeno que ouvido surdo ouça. Ele estava proclamando aquilo aonde, irmão? No mundo espiritual. E de repente um ônibus parou no farol na frente da praça. E tinha um surdo encostado a cabeça no vidro. Na hora que ele ordenou: ouvido surdo ouça, o surdo que estava dentro do ônibus ouviu. O cara ficou desesperado dentro do ônibus. Desceu e foi lá ver o que tinha acontecido. Pastor, mas ele não estava no culto. Mas o Jânio não falou no culto, ele falou no mundo espiritual. Aprenda a usar a tua boca no mundo espiritual. Se nós prestássemos atenção que tudo que existe foi criado pela palavra, nós saberíamos usar a nossa palavra. Se nós soubéssemos o poder da palavra, nós saberíamos usá-la. As nossas palavras, o ativo céus, o ativo inferno. Pastor, mas é a realidade. Não, realidade é isso daqui. Você está vendo, não é realidade não, irmão. Realidade vem de real, e o que está aí fora não é real. Isso é uma mentira do diabo. Real é o que Deus diz. Olhe para mim. Quando você acorda de manhã que vai escovar os dentes, você olha no espelho, sim ou não? Quem está lá? Hã? Como é que você está em dois lugares? A física diz que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como é que você está no espelho? Você não está no espelho, aquilo é uma ilusão. Você não está lá, você está aqui fora. Como é que eu estou aqui, estou ali? Não existe, não tem lei para isso. Aquilo é algo trabalhado, que gera uma ilusão. Está refletindo você, mas não é você. Pastor, como não sou eu? Você não está lá. Está refletindo você, mas você não está lá, tá? Não. Você está na frente dele. E quem aparecer na frente dele, ele vai refletir. Mas você não está lá. É isso que o diabo às vezes faz. Ele fala: olha para esse espelho aqui.
Você diz: isso é ilusão, diabo. A Bíblia fala que a palavra é o nosso espelho. Você vai precisar muito mais do que uma noite para isso. Você vai precisar de uma vida para isso. Aprender a usar a boca sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu salário, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre todas as coisas. O poder da morte e da vida está na língua, e quem bem utiliza comerá do seu fruto. O poder da morte e da vida está na língua, e quem bem utiliza comerá do seu fruto. Ou você é enfermo ou você é curado. Você não é as duas coisas. Ou você é doente ou você é curado. Ou você é maldito, ou você é bendito. Ou você é pecador, ou você é santo em Deus. Você confesse ações, mas não faça das suas ações a sua identidade. Eu peco, mas não sou pecador. Eu erro, mas tenho a natureza de Deus. Porque se eu desenvolvo uma natureza, se eu acostumo a minha mente a falar que eu sou pecador, tudo que eu errar eu vou falar: eu sou pecador. Já que eu sou pecador, o que é que o pecador faz de melhor? Peca. Por isso que tem uma canção que diz: pecar é o que eu faço de melhor. Gente, como é que pode um trem desse? Pecar é o que eu faço de melhor. Eu falei: Jesus é profissional. Porque só faz uma coisa boa quem é profissional. Você não é profissional do pecado. Você ainda erra, eu peco. Nós pecamos, mas a nossa natureza é a natureza de Deus. Recebemos uma nova natureza. O governo, eu estou encerrando, os músicos podem vir. O governo que o homem perdeu no Éden foi reestabelecido em Jesus. O governo que o homem perdeu no Éden, o governo que o homem entregou para o diabo no Éden, Jesus nos deu na cruz do Calvário. O governo, a autoridade que o homem perdeu no Éden foi reestabelecida na cruz. Eis que eu vos dou autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder. Poder tem a ver com autoridade. Quem tem autoridade tem poder, e quem tem poder tem autoridade. Eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade. Diga: eu tenho autoridade em Jesus. Diga: eu tenho autoridade em Jesus. Você tem autoridade em Jesus. Abre a tua boca e fale ao mundo espiritual. Não diga para Deus: Pai, cura essa pessoa. Não, Ele vai falar: eu já curei. Diga: doença, em nome de Jesus eu te ordeno, saia. Orar nem sempre é falar com Deus. Orar muitas vezes tem a ver com a circunstância. Se levante no meio da tempestade. Discina se essa tempestade é alvo do diabo ou é fruto do amor de Deus te trazendo para o propósito. Se é o diabo, se levante e diga: eu te ordeno, aquieta-te. Aquieta-te. Olha para áreas da sua vida e diga: seja transformada pelo poder de Jesus Cristo. Você é de fato o que Deus diz. Agora, se você quiser acreditar na mentira do diabo, você vai estar sempre falando o que a sua alma está dizendo. Quando você chega no lugar, não é um crente chegando apenas, não é um evangélico chegando, é Cristo chegando através de você. Aleluia a Deus. Quando você chega no lugar, não é um religioso chegando, é Cristo chegando. Pastor, se eu entrar no hospital, é Cristo chegando em você. Se eu entrar numa casa que tem briga, é Cristo chegando em você. Se eu chegar num lugar que tem doença, é Cristo chegando em você. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus.
Abre a tua boca, comece a orar em outro.